Secretaria de Administração e Modernização anunciou um orçamento de 6 milhões de reais. Com relação a 2016, isso significa uma redução de 31% do total de receitas destinado à pasta. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social também apresentou a previsão orçamentária no dia 23. A secretária da pasta, Silvana de Souza, anunciou um orçamento de 69 milhões de reais para 2017. Houve um aumento, mas esse aumento é um aumento inercial, porque, na verdade, aumenta um pouco a arrecadação, aumenta o valor que é atribuído à assistência. E a gente também teve, como teve o aumento dos funcionários públicos, a gente teve um aumento da folha de pagamento, então, obviamente, em relação ao ano passado, você tem um certo crescimento, mas é um crescimento inercial porque o custeio de alguns itens da assistência, principalmente no caso do RH, aumentou. O orçamento da assistência previsto é 69 milhões, a folha está perto de 29 milhões. Os programas da pasta, principalmente no caso da execução direta, a gente está em 20 milhões. Os principais são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? O serviço de acolhimento institucional, que é uma parte extremamente importante da assistência, e os demais programas, que são os programas de base da assistência, que quando a pessoa entra na assistência, eles são atendidos primeiros por esses programas. Mas basicamente a gente tem o serviço de acolhimento institucional, o serviço de convivência e os serviços de base, que são aqueles de atendimento inicial e que distribui, seja para a convivência, seja para o acolhimento, são as principais bases do serviço da assistência. Ex-secretária da pasta, a vereadora Genilda, do PT, afirmou que vai sugerir emendas. Eu ouvi durante a campanha eleitoral, numa entrevista de televisão aí, um repórter perguntando para um dos candidatos se nós iríamos criar centro-dia na cidade, porque nós precisávamos criar creche de idoso, porque não tinha creche de idoso na cidade. Eu queria lembrar que Guarulhos já tem 2 centros-dias. Tem 2 conveniados, mas nós temos 2 centro-dias. Tem um em construção na Nova Guataporanga, portanto vai ficar com 3. E tem um projeto pronto no Parque Jurema, que eu inclusive quero indicar para o orçamento do ano que vem, que se construa o centro-dia no Parque Jurema, ao lado da UBS Jurema, já que a demanda de lá exige, foi feita em cima de um estudo técnico. Outra coisa que eu estou propondo aqui no orçamento, e também para o novo secretário, o novo governo que aí está, nós tivemos uma dificuldade muito grande de estabelecer um programa chamado Crack é Possível Vencer, que é um excelente programa de combate e de prevenção ao uso de droga. Porém, ele não veio para nenhuma das secretarias que eram corações do programa, seja segurança, assistência social ou saúde. Acabou ficando como um programa alocado na Secretaria de Governo, e é um programa que eu sinto hoje que não avançou. E é uma autocrítica, e acho que nós precisamos, no próximo período, avançar esse programa. A Casa de Passagem Feminina, que hoje também é conveniada, que atende mulheres vítimas de violência, há demanda no orçamento, é preciso que tenha no orçamento a demanda, secretária, para mais uma casa de passagem feminina, pelo menos. Porque a gente atendeu, em 6 meses, 200 mulheres, mas deixamos de atender quase 95 mulheres em 6 meses, vítimas de violência, porque a casa não comportava o atendimento a essas mulheres. O vereador Pastor Anistaldo, do PSC, questionou a secretária sobre os repasses recebidos pelo governo do estado. Eu fiquei observando que a pasta ela tem alguns incentivos federais, estaduais e municipal. E eu pude observar aqui que a verba federal que é destinada à secretaria, ela está na casa de 8 milhões. A municipal chega a 30 e a gente ficou um pouco curioso por que a verba estadual ela é apenas 1,5 milhão. Então eu gostaria de entender um pouquinho e gostaria que, se possível, a secretária pudesse explicar para a gente e o que fazer para, de forma bem prática, secretária, sei que o novo presidente está conversando com Vossa Excelência, mas assim, de forma bem prática, entender o que fazer para que melhore essa verba estadual e a gente possa ter um incentivo maior por parte do Estado para essa secretaria, que é de suma importância no nosso município. A questão do pequeno investimento do Estado
na assistência social, não sei se na assistência social total ou em Guarulhos, é uma questão para a qual eu não tenho resposta. Na verdade, toda vez que a gente faz a discussão a respeito do financiamento público, do cofinanciamento estadual, essa é uma batalha já de longa data. E ela também esbarra, como é sabido, nas questões políticas das diferenças partidárias entre os governos, né? O governo federal, o governo estadual e os municípios. Não é por falta de reivindicação. A gente reivindica todo ano esse aumento, a gente chama atenção, mas é um recurso que aumenta muito pequeno, 100 mil por ano, às vezes permanece. Toda vez que eu vou apresentar o plano de ação, o Martinho está ali, né, como presidente, eu faço um histórico, né, uma série histórica de como vem evoluindo os recursos de cada ente federativo. Enquanto o recurso federal cresce bastante, o recurso municipal cresce bastante, o recurso estadual cresce só um pouquinho, né? E a gente não tem uma resposta concreta. Por que não cresce? Tem uma série de variáveis intervenientes, e aí é uma questão que é uma luta do município, uma luta dos senhores vereadores também em relação a solicitar o aumento dos recursos estaduais no financiamento da assistência. Ainda na audiência pública, 4 entidades do município que não estão contempladas com verbas na peça orçamentária reivindicaram alteração. Martinho Riso, vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, abordou a questão na tribuna. Nós mantivemos nesse tempo todo uma interlocução muito sadia e proveitosa com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Uma parceria extremamente saudável. Mas o órgão que elabora a peça orçamentária é a Secretaria do Governo. E tem lá uma diretoria de orçamento e gestão que cuida disso e que não nos consulta, sendo que nós é que deliberamos, que o Conselho não é consultivo, não, ele é deliberativo, ele resolve, não é? Ele decide, mas decide com base em critérios técnicos, em critérios objetivos e de acordo com parâmetros legais. Lamentavelmente, nos últimos anos, nós não temos sido consultados. Bem, ninguém desconhece que a administração pública passa por dificuldades de caixa, dificuldades financeiras e tudo mais. Nós deflagramos o processo de conveniamento, que já acabou, né? Nós aprovamos diversos projetos, né? A maioria deles aprovado, está em fase até de elaboração de minuta, de termo de convênio e tudo mais, mas restaram 4 organizações sociais que, embora os conselhos tivessem alertado a prefeitura, lá o órgão que elabora o orçamento, de que os recursos não seriam suficientes, e são projetos de continuidade que não podem parar, como o SIAG, que foi aqui citado agora há pouco, que é a única organização de Guarulhos que atende crianças e adolescentes com síndrome do espectro autista. É a única, atende 48 crianças e adolescentes. Está, aliás, numa nova sede agora, fazendo um sacrifício danado. Ou a ABAN, que é uma outra entidade que está na periferia de Guarulhos, né, que atende também crianças e adolescentes, né, numa região extremamente carente como o Jardim Santa Maria, né? Ou, aliás, desculpe, a ABAN está lá no Lavras, a ABAN está no Lavras, atende toda aquela população que era do Hatsuta, né, que estava na favela do Hatsuta, e aquele pessoal todo que está lá ocupando aqueles prédios de habitação popular que estão nas proximidades. O Elizabeth Bruyeri, que atende também crianças e adolescentes, que está lá no Jardim Santa Maria, na Rua Pinhão, e que atende também muitas crianças. E nós temos a Casa de Amor ao Próximo, que está no Inocop também, que é a única que atende naquela região, extremamente carente, e que atende adultos, com a rede de proteção social básica. Dessas 4 que eu citei, aqui atua com média complexidade é o SIAG, o Centro de Integração e Apoio ao Autista de Guarulhos. Bom, cientes de que a gente não estava sendo ouvido nem chamado, nós editamos no dia 2 de setembro a resolução número 675, alertando o governo de que ele deveria prover recursos necessários para poder manter a rede socioassistencial conveniada.
O vereador João Dácio, do PTN, reforçou a reivindicação do CIAAG, Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Eu já pedi para a minha equipe técnica estudar de que maneira nós podemos fazer uma emenda, né, Genilda? Uma emenda ao orçamento para poder ajudar diretamente o CIAAG, mas de pronto eu quero reforçar aquilo que eu lhe falei, Alexandra, que para vocês é interessante que o CIAAG se torne, tenha um projeto de lei aprovado nessa casa, declarando de utilidade pública a entidade, e eu faço questão de ser o patrono desse projeto de lei, então preciso da documentação de vocês para apresentar ainda esse ano. E tenho certeza que terá o apoio de todos os vereadores e dessa maneira nós vamos conseguir ajudar mais ainda o trabalho que vocês realizam, né, devido à importância que é para a nossa cidade e as pessoas que utilizam desse serviço. Então, parabéns a você, Alexandre, a todos os funcionários, a Elisângela e todos os funcionários, e podem contar com o apoio do vereador João Dácio. Era essa a minha intervenção, presidente. E se fazia necessário, porque a gente sabe que durante a campanha falar até papagaio fala, não é isso? E nós estamos cansados de falácias, de promessas em vão, de pessoas que prometem e não cumprem, e eu tenho certeza que o povo está começando a se atentar por isso, e prestar atenção nesses detalhes, e ver realmente que as pessoas que têm o compromisso em ajudar, e depois de eleito, realmente ajudar quem precisa. Muito obrigado. Diversos representantes do Centro de Inclusão e Apoio ao Autista participaram da audiência. E aí me posiciono aqui como assistente social do Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos e membro titular como conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, representando o segmento da deficiência. Deficiência essa tão conceituada de forma errada, equivocada. E aí eu venho, em nome dessa entidade, solicitar que a defesa e a garantia dos direitos sociais não sejam mais violados nesse município e que não basta apenas a emenda. Enquanto Conselho Municipal de Assistência Social, em nome da Rita, que aqui está presente, nós vamos acompanhar de perto e de muito perto para que esse recurso chegue nas mãos daqueles que fazem o trabalho. O CIAAG está na entidade hoje em Guarulhos há 6 anos, fazendo uma luta constante para não fechar as portas. E não é fechar as portas de um espaço físico. Eu peço, por favor, atenção, né? O nosso espaço atende hoje 48 crianças com TEA, transtorno de espectro autista. Atendemos as 48 mães, porque não dá para trabalhar com a criança sem trabalhar e inserir a família. E hoje nós precisamos muito da ajuda de todos os vereadores da cidade para tornar esse trabalho viável. Somos a única entidade que atende em Guarulhos e, portanto, se nós extinguirmos o nosso serviço, não teremos para quem encaminhar essa população. A secretária Silvana afirmou que não havia orçamento disponível para contemplar todas as entidades e apoiou a apresentação de emendas parlamentares.